Sabe, um dos maiores desafios do varejo é conseguir entender o que de fato acontece ali, na gôndola. Para muitas marcas, a prateleira é uma fonte de incerteza. Então vamos direto ao ponto com essa pergunta. Parece simples, né? Mas a resposta... a resposta é bem mais complexa do que parece. A grande maioria das empresas simplesmente não consegue responder a isso com dados concretos que se sustentem. E é exatamente aqui que mora o problema. Pensa bem, a gôndola é o ponto de decisão final do consumidor, mas ela funciona como uma caixa preta. Decisões que valem milhões são tomadas com base em suposições, em achismos e não em fatos. E a lógica é simples. Se não dá para medir com precisão, não dá para gerenciar de forma eficaz. A solução para esse problema todo começa com uma mudança de mentalidade. É preciso adotar o que a gente pode chamar de uma filosofia de prova. É trocar a intuição por análises que sejam transparentes, defensáveis e, acima de tudo, confiáveis. E a base para isso é uma metodologia de 3 passos bem claros. Primeiro, o contexto, que é basicamente coletar os dados brutos direto da gôndola. Depois, o valor, transformar essa montanha de dados em indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs, que façam sentido para o negócio. E por último, a prova, que é o passo crucial que garante que cada um desses KPIs seja transparente e totalmente defensável. O mais interessante aqui é ver como essa filosofia toda se traduz numa plataforma real. Para o contexto, a gente tem dados brutos completos. Para o valor, KPIs claros que medem execução e impacto. E para a prova, o mais importante de tudo, fórmulas transparentes e uma base estatística sólida. Nada de caixa preta por aqui. Certo, então vamos mergulhar no primeiro nível de análise. Como é que se mede a qualidade de uma única gôndola, numa loja específica, num momento exato? É aqui que a mágica começa a acontecer. A métrica fundamental para isso é o Shelf Execution Score, ou SES. Pensa nele como se fosse a nota da gôndola. Sabe, ele foi desenhado para ser uma resposta direta, fácil de entender e que já permite tomar alguma ação. É o ponto de partida para todas as outras análises mais profundas que vêm depois. Tá, mas como essa nota é calculada? É quase como uma receita de bolo, com 5 ingredientes principais. A gente mede se os produtos certos estão lá, se o número de frentes na prateleira está correto, qual a visibilidade desses produtos, se as etiquetas de preço estão visíveis e, por fim, um fator que ajusta a confiança na qualidade da imagem que foi usada para a análise. E olha, como em qualquer boa receita, nem todos os ingredientes têm o mesmo peso. Esse gráfico mostra uma configuração bem típica. Sortimento e frentes são os mais importantes. Depois vem a visibilidade e a cobertura de preços. Essa ponderação é o que faz a métrica estar alinhada com os objetivos do negócio. É a chave. E aqui está a fórmula. Pode parecer um pouco complicada num primeiro momento, mas cada parte dela tem um propósito muito claro. O ponto crucial aqui é que não é uma caixa preta. Cada componente, cada peso, está tudo ali visível. E é isso que constrói a confiança no resultado. Ok, saber a nota de uma única gôndola é ótimo, mas como usar isso para gerenciar centenas ou até milhares de lojas? Agora, a gente vai escalar essa análise, sair do tático e ir para o estratégico. O próximo nível é o Execution Consistency Index, o ECI. Ele não mede a média da execução, mas sim a consistência dela. É uma métrica super poderosa para supervisores, porque aponta exatamente onde as operações estão mais instáveis, quais equipes precisam de mais atenção. Esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Uma média alta pode, na verdade, esconder problemas bem graves, com algumas lojas perfeitas e outras péssimas. Agora, uma consistência forte, isso significa que a operação é previsível e confiável em todo lugar. E é isso que todo gerente de operações busca, né? Ok, já medimos a execução tática e a consistência operacional. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Tudo isso se traduz em mais vendas? Vamos conectar os pontos até chegar no resultado financeiro. Para fazer essa conexão, a gente usa a Execution Sales Elasticity, ou ESE. Essa métrica quantifica exatamente o quanto as vendas podem aumentar para cada ponto de melhoria na execução da gôndola. Finalmente, a gente tem uma ponte direta entre as ações da equipe de campo e o faturamento da empresa. Por trás disso tudo, claro, tem um modelo estatístico bem robusto. Não precisa se aprofundar na matemática, mas o importante é entender que ele existe. A variável-chave é o beta, que é o que captura essa relação entre a nota da gôndola, o SES e as vendas. Isso garante que a análise tenha fundamento estatístico. E aqui está o resultado na prática. Um beta de 0.015 não é só um número abstrato.
Ele significa que para cada ponto a mais que se consegue na execução da gôndola, pode-se esperar um aumento de 1,5% nas vendas. Agora sim a gente está falando a língua do negócio. Isso permite justificar investimentos e otimizar estratégias com base num retorno sobre o investimento, num ROI bem claro. E essa citação do material original resume tudo de forma perfeita. O objetivo é fornecer análises que se sustentam com uma inteligência artificial que é explicável e, o mais importante, que gera um impacto mensurável no negócio. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Imagine só ter esse nível de clareza, saber exatamente quais ações na gôndola geram mais receita, que estratégias mudariam, que decisões seriam tomadas de um jeito diferente. A capacidade de provar o valor de cada ação, isso transforma completamente a gestão do varejo.